E aí, pessoal, já estão aí bem por dentro de ETFs? Sabem para que eles servem e o que eles são? Você ainda está em dúvidas, querendo conhecer um pouquinho aí do ETF? Veio para o lugar certo. Aqui vamos dar o basicão para você começar a entender melhor o que é um ETF. Vamos lá! Eu sou o Júnior, do canal Investir é Bom. Se você está por aqui, você deve estar procurando informações sobre o mundo financeiro. E aqui nós fazemos exatamente isso. Buscamos maneiras diferenciadas e ajudar na sua educação, para que você tenha um futuro muito mais confortável. Se você gosta desses assuntos? Se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente nessa jornada. Vamos ao vídeo. Para começar a falar de ETFs, temos que dizer o que significa essas letrinhas, né? Embora a gente sempre se esquece depois para que elas significam. Bom, ETF é Exchange Traded Funds, ou seja, são fundos negociados em bolsa. A história desses fundos até que é bem recente. Se a gente comparar aí com as bolsas dos Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa de Filadélfia, que foi uma das primeiras, é da década aí de 1790. E a Bolsa de Nova York começou a operar por volta de 1817. Ou seja, uma coisa de 200 anos, né, gente? Então é uma coisa bem antiga. O primeiro ETF a surgir foi o SPY, lá nos Estados Unidos, em 1993. Ele é um ETF que segue o indicador do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E devido ao seu sucesso, muitos outros ETFs foram criados logo depois. E hoje, aqui em 2024, nós temos cerca de 2.000 ETFs criados nos Estados Unidos, sendo um mercado gigantesco em todos os setores. Aqui no Brasil, esse conceito de ETF só chegou em 2004. Quando foi criado o PIBB11. E como o nosso mercado não era assim tão grande como os Estados Unidos, que teriam 500 grandes empresas para acompanhar num índice, foi escolhido um índice menor. Foi escolhido o índice IBRX50, que continham as 50 maiores empresas, as 50 empresas mais líquidas da nossa bolsa. E esse foi o primeiro fundo e que ficou assim, sendo o único ETF, por alguns anos ainda. E em 2008 surgiu o BOVA11. O BOVA11, seguindo o indicador Ibovespa, que era um indicador já mais antigo, né? E até, vamos dizer, mais consolidado, ele continha as grandes empresas brasileiras, ou seja, quase todas as empresas que estavam na Bovespa, que era a nossa antiga bolsa, que se transformou em B3. E essa daí, ela era um indicador que foi criado em 68. Foi criado, então, o BOVA11 em cima desse índice, e ele se tornou um grande sucesso na nossa bolsa. A curiosidade desses dois primeiros ETFs que temos aqui na nossa bolsa é que um deles, né, o primeiro, PIBB, ele tem 50 empresas. E o outro, que a grande parte das nossas empresas, ele tem entre 83 e 86 empresas, variando assim. Ou seja, uma diferença bem pequena. Tanto é que o índice mais ou menos que acompanha um com o outro. Depois aí, lá no final, a gente mostra um pouquinho a comparação entre os dois. Então, depois passado desse BOVA11, que foi em 2008, até agora, 2024, o mercado cresceu bastante aqui no Brasil. E hoje nós temos 104 ETFs. Incrível, né? É até mais do que as ações que estão dentro do Ibovespa. Uma particularidade desses 104 ETFs é que muitos deles concorrem entre si. As pessoas podem preferir, né, de uma gestão ou de outra gestão. Em suma, eles têm que acompanhar o índice. Então, alguns vão ter mais liquidez do que outros. Eles estão concorrendo assim nesse mercado de hoje. Hoje, os 5 maiores ETFs que temos é o BOVA11, BOVV11, Small 11 e VVB 11 e o Hash 11. Que é o seguinte, os dois primeiros, né, são concorrentes entre si. É o BOVA11 e o BOVV11. Os Small 11 é um índice de small caps, são as pequenas empresas aqui do próprio Bovespa, e os outros dois são internacionais. Um é o IVVB 11, que ele
ele tenta replicar, ou melhor, ele replica o IVV, que é americano, que é o próprio S&P. É um concorrente do SP1 que a gente falou no início. E o outro é o Hash 11, que é um indicador lá da Nasdaq das criptomoedas. Então é um conjunto. Então você pode ter aqui uma diversidade gigantesca e a gente pode ver que o mercado brasileiro está utilizando esses ETFs para a composição de suas carteiras. Tanto é que são os 5 maiores deles. Mas se ETF é uma cópia dos indicadores, por que eu mesmo não copio? Seria mais fácil? Para que serve ETF? Bom, um ETF não é apenas um replicador de índice. Ele tem uma estratégia por dentro também, porque pode ser difícil acompanhar um índice. Não é tão fácil assim como simplesmente copiar. Você tem que ter uma estratégia de compras e vendas. Vamos pensar aqui que você tenha fazer uma carteira copiando o Ibovespa. Você vai ter que ter mais de 80 ações. E vai ter que comprar naquela medida correta de ter o percentual sempre idêntico ao índice. Isso não é fácil. Isso é feito através de alguns algoritmos, alguns computadores, alguns sistemas que vão te ajudar. A própria gestora, são gigantescas, fazem isso. Como o Itaú, o Itinal, como a BlackRock, a Vanguard, essas empresas têm uma expertise enorme para ETFs. Então não é qualquer um que consegue seguir o índice do jeito que está. Tirando a dificuldade de você ter uma carteira com dezenas de ações. E nesse ponto já estamos falando aí sobre vantagens de operar com uma ETF, né? Uma delas já é essa aí que a gente comentou, que você vai ter um grande leque de ações que vão ser gerenciadas por uma grande instituição. Uma outra vantagem é sobre taxas. Vamos pensar o seguinte: se você tivesse contratado aí um desses fundos de investimentos de gestão ativa para ficar comprando e vendendo ações, você teria que ter uma equipe grande para fazer isso. Aí tem que ter uma estratégia, uma equipe grande e boa para fazer essa estratégia funcionar. No caso de uma ETF, ela tem já um espelho, ela tem um indicador. Ela tem um indicador que já tem toda a estratégia que tem que ser feita. Eles só têm que ter a estratégia agora de comprar e vender. Mas aquela tem que ter 10% em ações de tal, 15% de outra, 0,5% de outra, daquele setor específico. Ou seja, todas as características que estão dentro de um ETF. Então, essas questões aí já estão pré-determinadas. Você não tem que pensar. A equipe não tem que parar e bolar nada. Ela simplesmente tem que comprar e vender para manter naquela estratégia. A equipe pode ser menor, pode não ser tão grande, qualificada nesse ponto. Então, os custos de administração são menores, são mais baixos. No Brasil está ocorrendo alguma coisa disso, já deu para notar que os custos de ETFs são mais baixos que custos de fundos de investimentos, e nos Estados Unidos esses custos de ETF são ridiculamente baixos. Devem estar totalmente automatizados e estão de uma maneira que você até desconfia de tão baixo é o valor da taxa de administração. Outra vantagem, transparência. Olha, eu tenho certeza, se você foi uma daquelas pessoas que já entrou num banco ou em outra instituição para escolher uma lista de fundos e você acabou entrando num fundo, e aí de repente você vê um desempenho horrível e você fala, mas por que está fazendo isso? Aí deve ter te pintado a dúvida sobre a transparência, competência daquele gestor. Muitas vezes a gente tinha uns fundos fundo de ações, você entra e começa a cair, começa a subir, você não sabe se aquilo está certo. Você fala, mas a ação subiu, como é que ela está caindo? Você fala, mas tem outros. Então a venda, a compra e a saída desses ativos eram de uma forma que você pouco controlava. Vamos pensar assim, você pouco conseguia ver de fato como é que esse movimento se dá. Agora com o ETF é diferente. O ETF tem uma metodologia que é colocada em algum local. Você já sabe onde está isso. Você tem um indicador. Se você vai querer saber do Bovespa, você está vendo o Ibovespa. O número não muda. É aquele número daquele mês. Agora, quando você via num fundo de investimento, parece que as coisas mudavam. Então é o seguinte, a confiabilidade, para mim, no meu entender,
é uma grande vantagem do ETF. Você pode ter um fundo aqui que está comprando e vendendo S&P 500, você vai lá no site americano e vê quanto valorizou. Você sabe como é que funciona isso. Você tem os números aqui, tem os números lá, você consegue bater. Você tem, por exemplo, um IDIV, que é um dos indicadores da Bovespa, da B3. Ela é acompanhada pela B3 e solta esse indicador. Você vai ter um desses nossos ETFs de dividendos e eles vão ter que bater com aquele número. Você vai pegar um gráfico, vai olhar o IDIV e dos DIVs e outros indicadores de dividendos. Uma outra grande vantagem é aplicar no setor. Então você fala, eu quero aplicar no setor bancário, ponto final. Não quero analisar balanços de bancos nenhum, nem de empresas relacionadas com isso. Só sei que aquele setor vai crescer. Então é isso, você aposta essa, você vai em cima disso e você vai ter um ETF com isso e vai seguir seu investimento com menos dor de cabeça possível. Desvantagens. Bom, aí é uma coisa das características, né? A gente falou que era uma vantagem aplicar no setor, mas para você pode ser uma desvantagem. Digamos que você já seja pleno conhecedor de um setor e pleno conhecedor de empresas. Você conhece muito uma empresa e sabe que ela vai ser muito melhor que as outras, por algum motivo que você conhece. Você já sabe quais são as empresas que vão ser as melhores e você tem ideia que nesse setor tem muita empresa ruim. Aí é uma total desvantagem para você. Você não deveria aplicar num ETF, você deveria chegar e aplicar nas suas empresas, nas empresas que você conhece e estudou. Uma outra desvantagem seria para aquela pessoa que já trabalha muito bem com ações. Então ela já sabe estudar, medir as ações e sabe que se ela vender até um determinado valor, ela vai ter uma isenção do imposto de renda. O ETF você não tem essa isenção. Você vai pagar os 15% aí de taxa de imposto de renda e é isso. Então, para finalizar, vamos mostrar aqui agora uma comparação entre o ETF e o seu indicador. Vamos mostrar primeiro o PIBB11, né, com o seu IBRX50, e logo em seguida a gente mostra o BOVA11 e o Ibovespa. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Mostramos aí no vídeo o que é um ETF, quando eles foram criados, como é que eles foram aqui para o Brasil e o que eles tentam acompanhar ou que eles acompanham de fato, né? E mostramos aí esse gráfico agora, mostrando que eles realmente conseguem seguir os seus índices. Isso é muito importante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like e se inscrevam no canal para dar uma força aí pra gente. Valeu, pessoal, até a próxima.